Você tem problemas com timidez? Isso está prejudicando a sua vida profissional? Se você quer resolver esse problema, assista esse vídeo até o final, pois eu vou te ensinar 3 caminhos para você se livrar da timidez e, assim, parar de perder a oportunidade de progredir na sua vida profissional e até na sua vida pessoal, dar uma melhorada na sua vida pessoal. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, que aí você, toda semana, tem o que tem de mais avançado em tecnologia de desenvolvimento profissional, liderança, para que você assuma um outro papel, para que você suba mais um degrau na sua vida profissional, para que você passe para um outro nível. Aí, esse vídeo de hoje foi feito a pedido de um inscrito do canal, que ele pediu que eu falasse sobre timidez. E se você também quer que eu faça algum vídeo sobre desenvolvimento profissional, liderança, comente aqui embaixo, deixe seu comentário. Ah, você podia fazer um vídeo sobre isso, sobre aquilo, que eu faço o vídeo e publico aqui. Meu objetivo é ajudar você no seu desenvolvimento profissional, na sua liderança. A primeira coisa, então, vamos definir o que é timidez. Timidez é uma inibição, é um desconforto que você sente toda vez que você tem uma situação de interação social, interação com outras pessoas, e isso acaba causando algum prejuízo na sua vida profissional e pessoal. A timidez se caracteriza por uma preocupação excessiva, quase obsessiva com a reação, as atitudes, os pensamentos das outras pessoas. E eu sei o que é isso, porque quando eu era criança, eu às vezes gostava um brinquedo, algum doce, alguma coisa, eu falava para minha mãe, mãe, compra uma coisa para mim, compra uma desses para mim. Aí minha mãe, tá, vai lá e pergunta o preço. E eu, sentindo aquela timidez, eu falava assim, não, não quero mais não. Aí você vê que a timidez prejudica a realização dos nossos objetivos aí, pessoais e profissionais. E é preciso distinguir, né, a diferença entre timidez e fobia social. O tímido ele tem um desconforto, ele não vai porque ele tem aquele desconforto, mas não é, ele não passa mal. A pessoa que tem uma fobia social, entre aspas, ela passa mal, tem algum sintoma físico, orgânico. Então, eu não passava mal, eu sentia um desconforto, até se minha mãe falasse, vai lá, eu ia, a contragosto, mas não passava mal, não tinha sudorese excessiva, a pressão não caía, não tinha desconforto abdominal, enfim, não, era só um desconforto. E uma outra distinção importante, que as pessoas confundem muito, é o introvertido e o tímido. O tímido, ele quer ter interação social, só que ele sente desconforto com isso. O introvertido, ele, apesar de gostar de ficar sozinho, para recarregar as baterias, ele interage bem, ele não tem problema na interação. Então, essa é uma diferença também fundamental. No meu caso, eu sou introvertido, né? Eu tenho um metaprograma introvertido, no entanto, eu não sou mais tímido, eu venci a timidez. E no final desse vídeo, eu vou falar o método que eu usei para diminuir ou eliminar a minha timidez. E aí, quais são os prejuízos disso na sua vida profissional? Ele tende a ser menos proativo, porque ele tem medo de interagir em situações sociais, então ele vai tomar menos iniciativa, ele não vai ter tanta desenvoltura nos relacionamentos, então há uma dificuldade aí de networking, vai ter dificuldade de expressar ideias, vai ter dificuldade de conseguir oportunidades, porque ele é menos proativo, é percebido como menos proativo, não que ele seja menos capaz, mas a percepção que os outros vão ter dele vai ser diferente. Aí isso pode resultar numa diminuição da autoestima e ter problemas emocionais em função disso, o que é muito ruim. E quais seriam as causas da timidez? Eu pontuo aí 4 causas para que a pessoa seja tímida, que ela tenha essa característica. A primeira causa, tem estudos que demonstram marcadores genéticos, então tem um certo componente genético na timidez. Mas os maiores componentes são de ambiente, é como a pessoa se relaciona ao longo da vida. Então, uma situação traumática ou um conjunto de situações traumáticas, em maior ou menor grau, em que a pessoa não teve um resultado tão bom quando interagiu com as pessoas, pode resultar ou pode contribuir para essa timidez. Um exemplo muito comum disso é as pessoas, por exemplo, podem evoluir com medo de falar em público, que muita gente tem esse receio, esse pânico, esse medo de falar em público, e isso muitas vezes é resultante de situações traumáticas na infância, ainda na escola, quando você vai falar. Se você quer saber um pouco mais sobre o medo de falar em público e como se livrar dele, eu vou deixar um card aqui em cima e vou deixar um link na descrição do vídeo. Mas não saia do vídeo agora. Guarde esse ponto aqui e no final do vídeo você volte se você quiser saber mais como se livrar desse medo de falar em público. Outra causa de timidez é que as pessoas, ao longo do tempo, vão desenvolvendo uma
uma estratégia de timidez inconscientemente. O que que é isso? O que que é essa estratégia? É um diálogo interno, ou seja, um diálogo interior. Você fica falando consigo mesmo, geralmente coisas negativas, que isso vai dar errado, que as pessoas vão achar isso, vão achar aquilo. Isso contribui para a timidez. E junto, ou alternativamente, você também desenvolve um conjunto de imagens, geralmente filmes, que ficam rodando na sua cabeça antes dessas interações, e essas representações, esses filmes internos, que elas causam aquela sensação de desconforto e levam, então, o que caracteriza aí a timidez. Uma última causa é a falta de habilidades interpessoais. A pessoa não procura desenvolver essas habilidades interpessoais. Então, você olha para os outros e, nossa, isso é uma caixa preta, eu não consigo decifrar, eu não consigo saber como as outras pessoas pensam, e aquilo atemoriza, né? O que você não entende geralmente causa um medo, causa um receio, o medo do desconhecido. Então, a falta de habilidades interpessoais certamente contribui para a timidez. E aí chegamos à parte de soluções. Ok, sei o que é timidez, o que causa a timidez, os prejuízos que a timidez ocasiona, mas como eu resolvo essa questão da timidez? O primeiro caminho que eu vou te explicar é você desconstruir a sua estratégia. Eu falei que você cria inconscientemente uma estratégia. Então, se você criou, você pode destruir ou mudar essa estratégia. E como você faz isso? Ora, se a estratégia tem um componente de diálogo interno, ou seja, uma voz dizendo para você: olha, as pessoas vão estar olhando, e isso você não é capaz, as pessoas vão te achar ridículo. Se você tem esse diálogo interno, você pode usar um conjunto de técnicas para diminuir ou acabar com ele. E eu vou remeter você, eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição do vídeo, mas espera aí, não vá até esse vídeo agora, é porque esse vídeo ele tem todas essas estratégias, todas essas técnicas para você diminuir o seu diálogo interno. No final, espere, saiba todo o caminho, os caminhos que você vai ter, e ao final você vai nesse vídeo que ele aprofunda somente essa questão do diálogo interno para que você mude ele. Você mudando o diálogo interno, você acaba com esse componente, consequentemente a tendência é diminuir a timidez. Eu falei que essa estratégia também pode ter, ou alternativamente pode ter um conjunto de imagens, que você gera um conjunto de filmes na sua cabeça, consciente ou inconscientemente, que também geram esse medo, esse receio, esse desconforto que é a timidez. A primeira coisa que você vai fazer, então, é você vai lembrar de uma situação, você vai imaginar uma situação que te deixa nesse estado de timidez e você vai verificar, vai pensar, vem cá, tem algum filme que roda na minha cabeça? Se concentre um pouco, que às vezes vem, às vezes as pessoas não tomam, não prestam atenção, então isso não vem conscientemente. Então para um pouco e vê, veio o filme, eu já identifiquei o filme. Tem gente que, de cara, eu vejo as pessoas olhando para mim com uma cara feia, eu vejo as pessoas rindo de mim, alguma cena imaginária que você supõe que vai acontecer. E aí, como você corrige isso? Você vai mexer nessa imagem, você vai começar a brincar, transformar essa imagem, essa representação da sua mente, de duas formas. A primeira, você vai diminuir a carga emocional dessa representação. Como você faz isso? Você vai pegar, se foi um filme, você vai parar o filme, dar um stop no filme, dar um freeze na tela, e aí você vai tirar a cor desse filme, você vai tirar o foco, você vai deixar ele embaçado, sai dele se você estiver nele, diminua e leve ele para longe, leve ele para bem longe até ele desaparecer. Só mexendo nisso, você vai ver que o desconforto pode diminuir ou até mesmo acabar. E uma outra coisa que eu também aconselho você a fazer é substituir essa imagem por outra. Ao contrário do que você imaginava. Se você imaginava as pessoas com um olhar desaprovador, crie uma imagem com as pessoas com um olhar aprovador, ou batendo palmas para você, ou interessadas no que você tem para falar, enfim. Um tipo de imagem que te dê confiança, que te dê a força necessária para que você se manifeste. Lembrando, se você tem diálogo interno e imagens, tem que trabalhar os dois, trabalhe um de cada vez. Por exemplo, vai no diálogo interno, depois faz as imagens e você vê o resultante aí, como a sua timidez diminui nessas situações. Ah, e uma dica importantíssima que eu ia esquecendo. Se na hora você gerar uma imagem, você vê, opa, estou gerando uma imagem que está me inibindo, está gerando esse receio. Faça isso na hora, gere uma outra imagem que te possibilite realizar aquilo que você quer, se manifestar, enfim, afastar a timidez de você.
Se a sua timidez for causada por uma imagem traumática, sei lá, de muito tempo, toda vez é a mesma imagem, que isso geralmente caracteriza uma imagem traumática, é a mesma coisa. Trabalhe com a imagem. Se a imagem tiver som junto, você diminui o som, tira o som, mexe nas cores, né? Tira as cores, tira o brilho. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, como reduzir essa carga emocional de situações ruins, de situações negativas, eu vou também deixar um card aqui em cima, vou deixar um link na descrição. De novo, fique no vídeo, vá no final, espere saber tudo, para que aí depois você vá. E se você quiser se aprofundar nessa questão de parar de remoer situações ruins, de tirar imagens traumáticas, vai lá que esse vídeo ele entra bem fundo nessa questão, explica de maneira bem detalhada. E o último caminho que eu vou te explicar é o caminho, como eu prometi, é o caminho que eu consegui eliminar a minha timidez. Qual foi esse caminho? Eu comecei a ficar curioso com as pessoas que tinham habilidades sociais para diversas situações. E eu comecei a identificar essas pessoas e comecei a observar o que essas pessoas faziam. E aquilo me deixou, opa, eles fazem isso, fazem isso. Eu comecei a testar essas coisas. Quando eu fiz isso, eu mudei o foco da minha preocupação excessiva com a reação dos outros e passei a encarar aquilo como um aprendizado, como uma aplicação de uma técnica. Ah, apliquei, deu certo, essa aqui não deu muito certo, essa aqui deu certo. É como se fosse uma experiência. Então, qual é o caminho que eu sugiro para você? É aprender habilidades interpessoais. Naquela época não tinha conjunto de conhecimentos que existe hoje disponível no YouTube, na internet. Então, se interesse, faça um curso de PNL, mas faça outros. Ah, não quero PNL, faz outro curso, um curso de teatro, por exemplo, que vai certamente melhorar a sua habilidade de se expressar, de entender os outros. Você pode fazer um outro tipo de curso que te ajude a entender como funcionam as pessoas. Isso vai te dar segurança, vai te dar a necessária força para você encarar, não como uma situação ameaçadora, mas como uma situação natural de aprendizado. Opa, isso aqui não foi um resultado que eu quis, então eu vou partir para esse outro, ou esse aqui deu certo, e você fique talvez até interessado em fazer isso. Essa estratégia de aprendizagem, de você estudar, fazer cursos, ver vídeos e testar aquilo que você viu, eu recomendo. Ela funciona e funciona bastante. Agora que você viu o vídeo todo, use essas dicas, porque elas funcionam na maioria dos casos. E se você sentir, não, mas minha fobia, eu acho que eu tenho uma fobia, minha timidez é muito grande, eu não dou conta, procure ajuda, procure uma ajuda profissional. Não é demérito nenhum. As pessoas hoje encaram isso com muito mais naturalidade que encaravam no passado. Você só vai ter a ganhar, tanto profissionalmente como pessoalmente. E se você achou esse conhecimento importante, se você acha que ele deve ser compartilhado, dê um like, comente aí, porque assim o YouTube distribui mais esse vídeo para outras pessoas que também possam estar com esse problema e assim elas possam se libertar, porque não é legal, eu sei como é isso, não é legal ter timidez. Eu vejo você no próximo vídeo, tchau!